bem-vindos ao Like Times, eu sou a Bárbara e hoje vou fazer um vídeo assim um pouco polêmico talvez, porque eu resolvi falar sobre pessoas vintage, pessoas que gostam de vintage, alguns tipos assim de pessoas ou alguns comentários, alguns posicionamentos dessas pessoas que me incomodam, que me irritam e que eu tenho ranço. Ranço acho que é uma palavra muito forte, assim, sabe? Mas é mais ou menos isso. Eu me inspirei num vídeo da Paula Buso que eu tava assistindo e ela fala bastante sobre intercâmbio e viagem e tal. E ela tava falando sobre 5 tipos de brasileiros no exterior que ela tem ranço. Vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês irem lá assistir também. Daí eu pensei, poderia fazer um vídeo assim também, sabe? Porque tem várias pessoas vintage. Eu vou falar pessoas vintage, mas vocês entendam como pessoas que gostam de vintage, estilo vintage, coisas vintage, tá bom? Então tem alguns comentários, umas coisas que as pessoas falam que me dá aquele rancinho, entendeu? Que eu fico, vocês não estão entendendo direito. E se você for uma dessas pessoas, não se sinta mal, tá bom? Inclusive eu sou uma das pessoas do vídeo da Paula, eu sou um desses tipos de pessoa, mas aí eu parei e pensei, melhor eu parar de fazer isso, não é muito legal, né? Ou parar de falar alguma coisa. Então é mais assim pra gente refletir, né? Por que será que a gente pensa isso, fala tal coisa? Então vamos começar com uma que muita gente fala, eu acho que é o mais famoso, assim, que é: eu queria ter nascido em outra época. E não é possível que você queria ter nascido em outra época, não é possível que você abriria mão de vários direitos que você tem hoje, de várias liberdades. Eu fico assim, gente, não é possível. Tudo bem, a gente ia achar lindo, né? Sair na rua e tá todo mundo vestidinho, com roupinhas vintage, os prédios todos antiguinhos. Eu acho lindo também quando eu vejo assim. Eu ando aqui na Europa, eu fico pensando, nossa, imagina se todo mundo tivesse vestidinho de vintage. Mas também não é tão legal que hoje cada um pode ter o seu estilo e tem uma diversidade enorme de estilos. Não é maravilhoso? E além de tudo, a gente pode sair na rua bem lindo usando nosso estilo vintage e ter todas as coisas que, as liberdades, os direitos que alcançamos hoje, entendeu? Isso é maravilhoso. Que assim, o que eu não queria era viver em tempos de opressão, que eu não podia trabalhar, estudar, tinha que depender de marido, tinham várias pressões, até mesmo para os homens, vários padrões que você tinha que seguir para ser bem sucedido, não sei o quê. Gente, pensa bem se você realmente queria ter nascido em outra época. Claro que se a gente nascesse em outra época sem saber do futuro, né? Tudo bem, mas assim, você hoje em dia falar isso eu acho muito estranho. Eu não consigo entender por que uma pessoa hoje fala que gostaria de ter nascido em outra época. O próximo é mais leve, assim, e mais raro também de ouvir, mas a gente que acha que se você tem um estilo vintage, você tem que se vestir 100% com todas as coisas vintage, tem que ter o cabelo vintage, a maquiagem vintage, a roupa vintage e usar todas as coisas que usavam na época e tem que ser tudo vintage de verdade. Eu sei que é mais difícil ouvir esse tipo de comentário, mas tem gente que pensa assim, gente. E eu acho tão maravilhoso a gente poder misturar tudo, sabe? É o que eu mais gosto de fazer, aliás, e inclusive usar as coisas de antes, hoje em dia, sem usar as coisas que incomodavam, sabe? Antes, sem ser obrigada a usar espartilho ou, sei lá, penteados que, né, machucavam a cabeça e doía. Ou, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? A gente tem a liberdade de usar as roupinhas, usar o que a gente acha bonito e sem as obrigações. Isso é maravilhoso. Mas eu já vi gente falando, ela tá usando um look vintage, mas tá faltando não sei o que lá. Ou ela tá usando uma coisa dos anos 50, mas com outra dos anos 60. Ai, que absurdo. Gente, sinceramente, né? Esse próximo me irrita profundamente também, que é gente que acha que todo mundo que tem estilo vintage é conservador. Porque você usa coisas antigas, então você tem um pensamento antigo também. Ou que você gosta de ser tratada de maneira conservadora, ou que você gosta de tradições conservadoras. Enfim, que você, só porque você gosta de coisas vintage, você tem que ser conservadora. E isso não faz sentido algum. E vou explicar pra vocês por quê. No meu caso, eu gosto principalmente de coisas vintage por causa da história, entendeu? Da estética e por causa da história. Eu gosto de ver as revoluções que aconteceram, como chegou em tal estilo, por que chegou, o que estava acontecendo no mundo pra transformar o estilo, os tipos de roupa. E eu gosto das ousadias de cada época, de cada década. E toda a época teve o seu lado conservador, o seu estilo mais conservador e o seu estilo mais ousado também. Então não quer dizer que você tá usando um estilo que vem de décadas passadas,
que você tá usando um estilo conservador de décadas passadas, entendeu? E se a gente for ver naqueles estilos pré-determinados, assim, né, que tem o estilo criativo, romântico, moderno, nananã, não tem o estilo conservador, entendeu? Então, muitas vezes, é porque o estilo da pessoa é ou romântico, às vezes até criativo, porque ela gosta de usar coisas bem ousadas de outras épocas. Então, a pessoa que gosta de vintage não necessariamente é conservadora. Então, muito cuidado em vocês acharem isso, porque, pelo menos no meu caso, eu não sou nada conservadora e você pode estar muito errado, assim, tudo bem, tem gente que é, mas não é por causa do estilo da roupa que a pessoa é conservadora ou não. E o estilo tradicional também, eu esqueci desse detalhe, porque muitas vezes eu me vejo caindo no estilo tradicional por usar peças bem tradicionais, e isso não quer dizer nem um pouco que eu seja conservadora, eu só gosto de peças clássicas. Sempre misturando um pouquinho com outras coisas também de outras épocas, enfim, eu gosto de misturar, entendam isso. Agora, gente que gosta de ser tratada como em décadas passadas, tipo anos 50, isso eu não entendo mesmo. E eu já vi gente assim e eu fico assim, não faz nenhum sentido pra mim, mas vamos fazer o quê, né? Mas não entendo. O próximo tipo de pessoa é bem peculiar e já apareceu muitas vezes aqui no canal e eu entendo o lado dessa pessoa, mas é que às vezes, poxa, cansa, sabe? Que é a pessoa não tem na minha cidade. Que é assim, adoraria ter esse estilo, adoraria vestir tal coisa, adoraria comprar tal coisa, adoraria ir em brechó, mas não tem na minha cidade. Só que o que acontece? Estamos em 2020 e temos internet. A gente gosta de estilo vintage na época da internet, olha que maravilhoso. Por que que você não compra as coisas online? Eu não consigo entender. Eu sei que tem várias vantagens, sim, de morar numa cidade grande, que tem várias opções de loja, de brechó, de bazar, de um monte de coisa, mas com certeza isso não te impede de ter um estilo vintage, de você não morar numa cidade grande que tenha tudo isso. E outra coisa também, facilita ter ali o brechó perto da sua casa, se você mora em São Paulo ou alguma outra cidade assim, facilita, mas vê quantas vezes no ano a pessoa vai lá de fato fazer um monte de compra no brechó, no bazar, na loja que ela gosta, enfim, na feira alternativa e não sei o que. Às vezes a pessoa vai uma, no máximo 2 vezes no ano. Então o que você faz? Se você não mora numa cidade grande, vai uma vez no ano numa cidade perto de onde você mora e tal, que tenha essas coisas e faz a festa, entendeu? É maravilhoso. Ou quando você viajar para outros lugares também, se você viaja bastante, essa é a hora, entendeu? Você aproveita. Eu sempre que eu viajo, eu procuro os brechós antes, então todas as cidades que eu vou, eu quero ir em algum brechó para conhecer. E essa é a sua chance, entendeu? E fazendo a Nath Finanças aqui agora, se você pensar bem, tem gente que reclama que tem que pagar o frete para os brechós enviarem para a loja online mesmo. E pensando bem, pensa bem, gente, quem mora em São Paulo paga muito mais caro para morar em São Paulo, porque tudo é caro em São Paulo. E se você pede um frete ou se você vai para São Paulo uma vez ou outra, dá sucesso, entendeu? Se você calcular bem, pensa bem, o quanto que não é mais barato você pedir o frete do que você de fato morar em São Paulo. Eu sei que você morar numa cidade grande, né, tem vários motivos pra você ter que morar lá, mas se você fizer essa conta aí, você vai ficar feliz, juro pra você. Mas, sinceramente, eu acho que dá pra resolver muita coisa comprando online, pede pra entregar. Tem loja pequena também que às vezes não entrega, mas se você conversar, talvez ela mande por correio, entendeu? Tem que conversar, gente. Estamos em tempos de internet e nesse momento, agora que estou gravando esse vídeo, em tempos de pandemia, que as lojas físicas nem estão abrindo, né? Então tem que ser tudo assim mesmo. Mas não vou mentir que quando eu tava naquela cidadezinha pequenininha Vichy, sabe? Eu senti um pouco de falta de ter mais lojas assim, mas eu já tava programando ir pra uma cidade lá grande que era perto, ia resolver meus problemas. Aqui nem deu tempo, mas ia resolver. Mas só pra finalizar, tem muita gente que fala isso, mas não conhece as coisas que tem na própria cidade, viu? Porque toda cidade, pelo menos no Brasil, gente, tem igreja e normalmente tem bazar de igreja. E sempre dá pra achar alguma coisa de bazar de igreja, entendeu? Então tem que procurar. Vocês não estão procurando direito. Além de marcas locais, lojas locais, que devem ter várias coisas também que vocês não conhecem. Então pesquise bastante na sua própria cidade também, antes de falar que não tem nada na sua cidade. Esse próximo me irrita bastante também, que é o todo mundo devia se vestir assim. Gente,
Não, imagina que horrível todo mundo ter o mesmo estilo que você. Não ia ser legal. Tem várias épocas que as pessoas se vestiam meio todas iguais por falta de opção ou porque era meio que uma obrigação mesmo. Então hoje a gente pode ter a escolha, entendeu? A gente pode escolher do que a gente vai vestir, a gente pode expressar a nossa individualidade pelo nosso estilo. E você queria que todo mundo fosse igual, entendeu? Não dá pra todo mundo ter o mesmo estilo, porque todo mundo é diferente. Se hoje a gente já tem que brigar um monte pra poder vestir o que a gente quiser, pra poder usar um shorts curto sem ninguém encher o saco, imagina naquela época, gente. Assim, devia ser insuportável, sinceramente. E por isso que eu amo tanto as ousadas de outras épocas, porque elas foram lá e falaram, não, eu não vou usar mais coisa abaixo do joelho, eu quero usar mini saia, eu quero usar tal coisa, eu quero usar maiô curto. Então, por favor, agradeça que você pode usar o que você quiser, que você pode se expressar através das suas roupas, mas não queira que todo mundo se vista igual a você, que, sério, não dá. Hoje em dia não dá mais. A gente vive numa época muito, né, diversa, não tem como. E agora o último é aquele que me dói, assim, no fundo da alma, que é o isso que é bom gosto, que normalmente vem seguido de uma crítica às roupas mais modernas de hoje em dia. Do tipo, a moda tá cada vez pior, as roupas de hoje em dia estão cada vez pior, as pessoas só querem usar... Insira aqui alguma coisa que as pessoas usam hoje em dia, sei lá, calça rasgada e não sei o que. Já usei muita calça rasgada, inclusive, tá? E essa pessoa ainda acha que tá me elogiando, porque ela critica uma outra coisa pra tentar me elogiar, mas daí eu fico me sentindo pior ainda, entendeu? Porque eu não acho que eu sou melhor que ninguém. E eu ainda acho maravilhoso as pessoas terem outros estilos e saírem com as roupas que elas quiserem. Acho que eu já deixei isso bem claro aqui nesse vídeo. Inclusive, uma pessoa usar um estilo super moderno, super, sei lá, roupas transparentes ou o que as pessoas chamam de roupas peladas e não sei o que. Nossa, tem tanta história por trás disso, tem tanta coisa, sabe? É tão bom poder ver que a pessoa pode sair desse jeito. E a pessoa acha que tá me elogiando, falando que... Nossa, que eu que tenho bom gosto porque a outra pessoa não tem. Não façam isso. E se a gente ainda for discutir aqui o que realmente é bom gosto, né, gente? Assim, que isso daí nem existe. Cada um gosta de uma coisa e não tem como você falar que isso é bom gosto, isso não é bom gosto, porque vai do seu próprio gosto, ou da pessoa que tá vestindo, né? Do gosto de cada um que tá vestindo, na verdade. Porque cada um tem que se vestir de acordo com o seu gosto e não com o gosto da pessoa que vai ver. Então, sinceramente, não é legal, não é legal, não é legal. Então, por favor, vamos agradecer que hoje a gente pode usar o que a gente quiser, a gente não precisa seguir regras, não tem obrigações de vestimentas, assim, né, impostas. A gente ainda tem muita coisa, né, pra brigar aí, pra poder normalizar, vários padrões pra quebrar, mas a gente tem essa liberdade de se expressar pelo nosso estilo, a gente tem uma diversidade enorme de estilos, cada vez mais, é uma coisa louca, assim, e é muito louco ver isso, como os estilos vão, né, se desdobrando e tem muitos estilos diferentes. Então, por favor, não fiquem bravas comigo se vocês já falaram alguma dessas coisas aí, não fiquem bravas, assim, mas tenta pensar um pouquinho, sabe? Será que é legal eu falar isso? Será que não tá sendo meio chato, assim, né? Não tô ofendendo outras pessoas falando isso. É bom a gente pensar, né? Inclusive, eu mesma já posso ter falado alguma coisa do tipo, mas é bom que a gente evolua, entendeu? A gente repensa as coisas, reflete, a gente tá sempre melhorando. E eu achei até engraçado eu chegar nesse tipo de vídeo, porque sempre foi muito difícil pra mim eu imaginar o tipo de pessoa vintage, sabe? E realmente eu acho que não existe isso, porque a gente, como eu falei já várias vezes, a gente é muito diverso, mesmo que você tenha um estilo vintage, você é totalmente diferente de mim, então os estilos são muito pessoais mesmo. Mas depois de vários anos aí, né, fazendo vídeos e fazendo fotos e tal, tem alguns comentários, algumas coisinhas que se repetem, então essas coisas vêm de pessoas que gostam do estilo. Por isso que eu falei que são de pessoas vintage, esses comentários, esses tipos de pessoas. Mas também, óbvio, daí se a gente for falar de comentários de pessoas que não têm o estilo vintage, aí dá um outro vídeo também, olha. Se vocês quiserem esse vídeo, comenta aí que eu posso fazer também.
E comentem também aí outras coisas, outros tipos de comentários. Se vocês têm o estilo vintage, provavelmente vocês já ouviram também vários comentários sobre o estilo de vocês. Comentem aqui o que vocês já ouviram, o que vocês não gostam, o que vocês não concordam, o que incomoda, porque eu sei que tem várias coisinhas assim que parecem besteiras, mas aí você vai pensando por que isso tá me incomodando, sabe? E daí você encontra esse motivo. Mas, por favor, paz, é só pra gente pensar um pouquinho mesmo, tá bom? Então é isso, me conta aí se vocês gostaram, tô esperando o comentário de vocês aqui. Assistam mais vídeos aqui no canal, por favor. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui, né? Tchau!